Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Amados, nesta oportunidade nós queremos trabalhar juntos com vocês uma porção das Escrituras que está dentro dos chamados livros históricos. Nós estamos trabalhando introdução ao Antigo Testamento Bíblico e dentro dessa robusta disciplina tem uma série de livros que nós estamos trabalhando, a saber, 39 livros de todo o Antigo Testamento Bíblico. O primeiro bloco da divisão da Taná, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós já falamos também do livro de Josué, Ruth, falamos também dos livros de Reis e os livros de Samuel. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho com 2 importantíssimos livros do Antigo Testamento Bíblico, que são os livros de 1º e 2ª Crônicas. Queridos, assim como acontece com os livros históricos de Samuel, de Reis, o livro de Crônicas, originalmente na Taná, é um único volume. Após a famosa tradução dos 70, que foi feita por volta de 3 séculos antes de Cristo, a chamada Septuaginta, que é a famosa tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, a partir daí, talvez, dada a quantidade de letras que compõem uma única palavra, fazendo a transliteração do hebraico para o grego, isto é, uma palavra no hebraico existe uma quantidade de letras. Já para o grego koiné, que foi feita a tradução, a quantidade de caracteres e palavras são bem maiores. Daí, quando eles terminaram de fazer a tradução, percebeu-se que o volume era praticamente o dobro, ou seja, o volume era maior, mas o conteúdo era o mesmo. Daí então, a partir daí, as principais traduções, que é oriunda da Septuaginta, que é a famosa tradução dos 70, vai trazer para os livros de Samuel, para os livros de Reis e para os livros da Crônicas, seu primeiro e seu respectivo segundo livro. É importante que se diga que não há nenhum acréscimo no tocante ao conteúdo, apenas pelo fato da disposição da quantidade de textos que foram impressos no grego, e por conta disso não coube em apenas um único volume ou em um único rolo, sendo assim subdividido em 2. Amados, os livros das crônicas são considerados um suplemento a 2 livros históricos chamados de Reis e de Samuel. Você já deve ter percebido isso. Esses livros eles são chamados ou foram chamados historicamente de crônicas por Jerônimo, um dos pais da igreja que viveu por volta de 400 anos depois de Cristo. Ao fazer a sua tradução, a chamada conhecidíssima, a Vulgata Latina, nós falamos isso em bibliologia. Então, a partir de Jerônimo, é que nós vamos ter nesses livros a terminologia crônicas. Tá? É bom que se diga também que esse livro ele é chamado de Divrei Hayamin, Divrei Hayamin, que significa atos ou negócios dos dias ou atos dos tempos. Ao serem traduzidas para o grego, o livro de crônicas passa a se chamar Paralipomena, que quer dizer as coisas que foram esquecidas. Portanto, esses livros crônicas são conhecidos no grego como Paralipomena, que significa coisas esquecidas. Amados, é importante que se diga que no corpo do livro, no tocante à autoria, na parte interna do livro das crônicas, não há nenhuma informação direta do seu autor humano. Portanto, ninguém pode afirmar com certeza
quem foi o seu redator. Mesmo assim, a tradição judaica afirma que este livro saiu da pena de Esdras, o qual exerceu a sua função de sacerdote, e também nós sabemos que ele foi um hábil escriba. Todavia, é importante que se diga que isso é apenas uma teoria. Essa teoria, ela nasce da semelhança existente entre os trechos. Se você pegar o trecho de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 22 e 23, compara ele com Esdras, capítulo 1, verso 1 a verso 3. Isto parece indicar que Esdras e Crônicas eram originalmente uma história que foi consecutiva, composta por Esdras, por volta de 450 anos antes de Cristo. E verifica-se também que os livros têm o mesmo estilo de linguagem. Perceba, o mesmo tipo de conteúdo. Isto se evidencia de assuntos tais como as frequentes listas de genealogias, tá? O documento genealógico dentro do livro de Crônicas, e a mesma ênfase sobre o ritual e sua devoção comum à lei de Moisés. O próprio fato de que 2 Crônica interrompe-se no meio do decreto de Ciro, o que sugere, queridos, para nós leitores das Escrituras, que quando Esdras foi inspirado a incorporar o seu livro de Crônicas como conclusão do Antigo Testamento, ele estava assim deliberadamente levando os seus leitores de volta ao seu livro de Esdras. Esta última metade da sua obra original parece já ter sido colocada por Deus no cânon das Escrituras, para continuar o registro histórico dos livros dos reis. Queridos, quando a gente olha para o livro de Crônicas, e a gente está fazendo uma análise panorâmica ainda dos dois livros, é importante você entender que o autor do livro, seja ele Esdras ou qualquer outra pessoa, antes de qualquer coisa, ele é um hábil compilador. Ele tem a habilidade de estabelecer, de separar por estilo, por linguagem, por método, por conteúdo os livros. É um verdadeiro organizador. Pois além de usar o Pentateuco, os livros de Samuel e Reis, você vai perceber que Crônicas, diferentemente de qualquer outro livro do Antigo Testamento Bíblico, também vai fazer referência a aproximadamente cerca de 12 outros livros. Você lendo o livro das Crônicas, você vai perceber que estes livros vão registrar os chamados livros, desconhecidos por nós certamente, eram livros apócrifos, ou eram livros que existiam na época, livros de cultura judaica. Por exemplo, lá em 1 Crônicas 27 e 24, vai falar sobre o livro das crônicas do rei Davi. 1 Crônicas 29 e 29 vai falar do livro das crônicas de Samuel, livro das crônicas de Natã, livro das crônicas de Gade. Percebam que todos esses livros são de fato, eram rolos, eram livros, documentos escriturísticos que se tinha nessa época e que de uma forma muito sutil, muito hábil, citada pelo então autor do livro de 1ª e 2ª Crônicas, o qual por nós é desconhecido. Há uma gama significativa de estudiosos e de eruditos que atribuem a Esdras essa autoria, porque Esdras é sem sombra de dúvida, e foi sem sombra de dúvida um dos maiores compiladores de todos os tempos, principalmente nesse período, porque nós entendemos que foi Esdras que fez a compilação de todo o Antigo Testamento Bíblico no período por volta do ano 300 a 400 a.C., ainda o pós-cativeiro babilônico. Então, a gente vai perceber a citação desses vários livros, vários documentos escriturísticos. Por exemplo, em 2 Crônicas 9:29, vai citar o livro das visões de Ido.
né? Então, ele teria selecionado dentre vários registros inspirados de Samuel, de Gad, Natã e outros, os dados relativos à história do povo judeu, em especial à tribo de Judá. Então, o que o autor vai fazer? Ele vai pegar partes importantes destes livros e citá-las quando esses trechos históricos se aproximam, dialogam diretamente com a história de Judá. Então, ele utiliza-se desses documentos que eram aceitos pela comunidade judaica, não como palavra de Deus até então, mas que eram documentos respeitáveis. Então ele cita como fontes para abalizar, embasar ainda mais os seus escritos. Essa é uma questão muito particular do livro de Esdras. É importante você entender também que o livro de Crônicas, a data e a composição desses livros, por exemplo, considerando que Esdras está separado de Crônicas no arranjo hebraico pela autobiografia de Neemias, a qual menciona o rei Dário II, que começou a reinar. Se você for ver Neemias capítulo 12, verso 22, ele começa a reinar em 423 a.C. Portanto, a gente pode datar a incorporação de Crônicas e a conclusão do cânon do Antigo Testamento de cerca de 440 a.C. Queridos, essas aqui são datas aproximadas, mas são datas que são aceitas por uma gama muito grande de eruditos e de toda a comunidade judaica. Portanto, não são datas aleatórias ou datas subjetivas, são datas que aproximam de forma convincente dos principais fatos históricos. Tá bom? O consenso geral é que o primeiro livro foi escrito logo após a volta do exílio, com a finalidade de quê? Relembrar, animar e exortar o povo que após 70 anos de cativeiro volta para sua terra, reconstrói o seu templo e agora vivia um grande marasmo espiritual. Até mesmo as razões daquele castigo, os acontecimentos que antecederam o exílio, estavam todos estes esquecidos. Portanto, 444 a.C. parece ser uma data coerente para a composição de crônicas, analisando minuciosamente todo o contexto histórico, principalmente os acontecimentos que antecederam este evento da compilação do livro de crônicas, que foram a destruição do reino de Judá, os consequentes 7 décadas em que o povo ficou cativeiro em Babilônia. Então, por conta disso, dadas essas datas, do ano 586 é o período da última invasão, consegue-se construir uma linha do tempo de forma confiável e de forma convincente. Amém, queridos? Então, a gente pode perceber que os 2 livros de crônicas vão cobrir todo o período histórico, desde a criação de Adão, Gênesis 1 e 2, até Ciro, o rei da Pérsia, em 538 a.C. Então, os acontecimentos cronológicos são selecionados esporadicamente pelo autor, abrangendo toda a história do Antigo Testamento, desde Adão até os netos de Zorobabel, Pelatias e Jesaías, em 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, os quais, estes 2, foram contemporâneos de Esdras. Queridos, dito isto, os 2 livros das crônicas têm o maior alcance cronológico de todos os livros do Antigo Testamento bíblico. A pergunta que precisamos fazer é: qual é? Nós já falamos um pouquinho aqui, não de forma pormenorizada, mas já dá para termos uma ideia. Mas eu gostaria ainda de fazer essa pergunta para vocês que estão ouvindo essa aula. Qual era a intenção do autor ao compilar, ao escrever, ao registrar os eventos históricos do livro dos reis e principalmente dos livros de Samuel? À primeira vista, o livro das crônicas ele parece ser uma repetição, mas de forma simplificada, dos livros de Samuel e de livro de Reis. Ponto. Isso nós entendemos. Beleza? Na verdade, eu até digo assim, mas na verdade, o autor ele reescreve a história para os leitores que já conheciam esses livros. Sim?
Mas ele tinha dois motivos principais para dar sua própria versão da história dos reis de Israel. Vamos lá, anote aí. Primeiro, queria mostrar que apesar dos desastres que atingiram Israel, Deus mantém sua promessa de cuidar do seu povo. Para isso, ele concentrou a atenção nos reinados gloriosos de quem? Davi e Salomão, e nos bons governos dos reis Josafá, Ezequias e Josias. Esse é um ponto extremamente importante. Segundo motivo que intencionou o autor a reescrever a história, a registrar o livro das crônicas. Segundo propósito, queria descrever como começou o culto do templo em Jerusalém, o culto do templo em Jerusalém. Explicar os deveres dos sacerdotes e dos levitas e mostrar que Davi foi o primeiro fundador do templo, ainda que de fato tivesse sido Salomão quem o construiu. Queridos, se nós entendermos nas entrelinhas estes dois nobres propósitos do então autor que nós denominamos Esdras, a gente vai entender uma parte significativa do livro das crônicas. Queridos, é bom que se atente para o seguinte detalhe. O povo havia sofrido a invasão do rei Nabucodonosor em solo israelita, tá? Em 586, Nabucodonosor invade Judá. Israel já havia sido caído há mais de um século antes. Lembra que os reinos estavam divididos. O reino de Israel cai antes, em 722. Um pouco mais à frente, em 586, vai cair o reino de Judá. Na invasão terrível e mortal do rei Nabucodonosor, as tropas dos caldeus invadem, deportam uma parte significativa de jovens, de homens habilidosos, lá para a Babilônia. Passados os 70 anos, que foi o período profetizado por Jeremias, no capítulo de número 25, o povo então regressa. Percebe que a intenção do autor aqui é reconstruir a história. Agora, atente bem, o pano de fundo, ele é um pano de fundo positivista. Percebe que a narrativa histórica feita nos livros de Samuel e nos livros de Reis vai diferir da narrativa agora de Esdras, porque a perspectiva do autor nos livros históricos de Samuel e de Reis, ela é de um profeta. É uma perspectiva do quê? É a perspectiva do trono. A perspectiva de quem escreve crônicas não é mais do trono, não quer narrar apenas os eventos políticos, ele quer concentrar nos eventos espirituais, religiosos. Portanto, anote aí, a perspectiva dos escritores dos livros históricos de Samuel e de Reis é a perspectiva do trono. A perspectiva de quem escreve crônicas é a perspectiva do altar. Por quê? Porque os propósitos diferem. Enquanto que o autor ou os autores dos livros de Reis e livros de Samuel querem retratar o elemento histórico e político de transição da nação, o autor ele está ocupado aqui no livro de 1ª e 2ª Crônicas em fortalecer o culto, a religião. E ele vai fazer isso lançando mão de argumentos positivistas. Percebe? O povo está saindo, o espaço de tempo onde esses dois livros foram escritos é muito grande. Quando você pega os seus livros e começa a ler Samuel, livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e vem logo Crônicas, dá-nos a entender que são fatos cronológicos e são livros que foram escritos muito próximos. Não. Se você pegar um livro, se você pegar uma Bíblia, o Antigo Testamento hebraico, a Taná, você vai perceber de forma muito intuitiva que o livro de 1 e 2 Crônicas é o último livro da Bíblia, na Bíblia hebraica.
Nosso é Malaquias. Na composição que temos no cânon protestante é Malaquias, mas no cânon judaico o último livro é exatamente Primeira e Segunda Crônicas. No caso, é o livro de Crônicas, que é um único volume. Então percebe que essa perspectiva é resgatar o culto. Por isso que a perspectiva não é do trono, a perspectiva passa a ser a partir do altar. Porque o intuito é ensinar algumas verdades para esta geração que está saindo de 70 anos de um local pagão, uma cultura impregnada pela idolatria, que era a Babilônia. É uma geração nova, é uma geração que não está familiarizada com o culto judaico, nem mesmo com a língua que se falava. Tanto é que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, há uma necessidade de se fazer tradução, porque já neste período, no período pós-exílico, o povo ficou tanto tempo aculturado na Babilônia que foi perdendo o idioma, a linguagem, o hebraico. Porque, na verdade, o hebraico é conhecido como a língua do templo. A Taná foi escrita no hebraico. Se falava frequentemente no templo, só se falava hebraico. Então, hebraico é conhecido como a língua sagrada, a língua santa. Por conta disso, quando eles são deportados e ficam lá por cerca de 70 anos, o que acontece? Eles vão perdendo a familiaridade com o idioma. O que faz que necessariamente o que ocorra uma necessidade de se traduzir o hebraico, o aramaico que eles falavam, que era o idioma que se falava muito na Babilônia. Então eles abandonam, entre aspas, o hebraico, passam a falar o aramaico, a ponto de que no momento que é lidas as escrituras, e as escrituras dos judeus estavam obviamente no hebraico, tinha-se a necessidade de traduzir, porque eles já tinham perdido o contato com a língua hebraica. Então perceba que a intenção do cronista aqui, do autor do livro de Crônicas, é resgatar o culto, é resgatar os pontos positivos da nação de Judá. Percebam, e isso obviamente você já viu, não existe citação de nenhum rei que estava na região conhecida como Reino de Israel ou Reino do Norte. Percebe que o cronista, ele aproxima suas lentes apenas dos reis de Judá. E aí ele vai acentuar o bom comportamento de pouquíssimos reis ali no reino de Judá, como pontos positivos no reinado de Davi, pontos positivos no reinado de Salomão. Ele vai resgatar os pontos positivos do reinado de Ezequias, do reinado de Josias, do reinado de Josafá. Percebe que não há nenhuma citação de Jeroboão, não há nenhuma citação de Acabe, não há nenhuma situação de reis que foram maus. Por quê? Porque o intuito do cronista é resgatar o ponto positivo, é trazer um aspecto de renovação, de esperança, conduzir ao povo ao quê? A reconstrução da religião judaica, a um reflorescimento da expectativa messiânica. É isso que o autor quer deixar de forma mais acentuada, é resgatar o princípio de que Deus ainda tem aliança conosco. Perceba que dos livros históricos é o único livro que inicia com uma genealogia, e essa genealogia ele parte da onde? Ele parte de Adão. Então ele vem remontando essa genealogia, e a gente vai entender, a gente começa a ler os livros de Crônicas, não entende, mas tem um propósito. Qual era o propósito da genealogia no livro, ou no livro de Crônicas? Qual era o propósito? O propósito era fazer com que aquela nova geração, que saía de um país pagão, entendesse que a aliança estava de pé. Deus não revogou a sua aliança com a nação de Judá. Esse era o intuito, mostrar a esta nova geração que Deus é o Deus da aliança e que mantém viva a aliança com o seu povo. E qual era a aliança? A aliança davídica, que da casa de Davi Deus suscitaria um que iria se assentar sobre o trono e que ninguém jamais iria destronar. Quem é esse? O Messias.
o Cristo redivivo, que vai vir aproximadamente 4 séculos depois, lá nas terras da Galileia. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Então, portanto, percebe que a perspectiva do autor, ela parte do altar, é uma perspectiva positivista, que quer fazer alusão ao quê? Ao Deus da aliança. Percebe que o livro de Crônicas é conhecido também como o livro histórico das alianças. Por quê? Em 1 Crônicas você vai perceber que a palavra aliança ocorre por cerca de 13 vezes. Já no livro de 2 Crônicas vai aparecer por cerca de 17 vezes. Então percebe que nos livros das Crônicas o termo aliança, ou termos parecidos, semelhantes, vão ocorrer por uma quantidade de 30 vezes a palavra aliança. O intuito era esse. Por isso que você não vai ver no livro de Crônicas a queda, o deslize de Davi. Por isso que você não vai ver aspectos negativos na vida de Davi, na vida de Salomão. Por quê? Porque o cronista quer retratar um aspecto positivo. E obviamente que o cronista não quer esconder isso, porque ele parte do pressuposto, e você entende isso, que ele parte do pressuposto, ele escreve para alguém que conhece a Taná, então ele não quer esconder nada. Por quê? O alvo, aqueles que irão receber a mensagem, os destinatários, acho que é o termo mais correto, você vai perceber que os destinatários conhecem a Taná, conhecem o Antigo Testamento bíblico. Então ele não quer esconder, porque todos sabem o que de fato aconteceu, está nos registros, isso é muito claro, mas ele quer resgatar o conceito do Deus da aliança, pontos positivos, para trazer avivamento para a nação, para a reconstrução da religião, da espiritualidade e da esperança messiânica. Por isso que você vai perceber que o ponto de vista ele é muito esperançoso, porque ele está tratando com gente que está machucada, ele está tratando com gente que está saindo do paganismo, está saindo não necessariamente do paganismo, mas está saindo da Babilônia, era um império pesado, denso em cultura politeístas, que abandonavam ou que não tinham Deus como Deus de Israel. Então o autor ele vai ter esta função: resgatar o culto, resgatar a espiritualidade, resgatar os valores do templo, resgatar os preceitos, a lei, o sacrifício, as ofertas, as festas. Então o cronista escreve desta perspectiva. Agora, uma verdade que fica muito latente diante dos nossos olhos é que ele vai explicar para essa nova geração que o nosso Deus é um Deus relacional. O que ele quer dizer? O Deus que vocês passarão a conhecer em nosso território, aqui que se manifestará nesse templo, apontando obviamente para o templo pós-exílico, né? O templo chamado Templo de Zorobabel ou Templo de Ageu. Então o Deus que se manifesta e se manifestará nesse templo é um Deus relacional, não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau, não é um Deus que constroem os artífices, é um Deus pessoal. É um Deus que recebe culto, vírgula. Ele vai dizer, todavia, é um Deus que não recebe qualquer culto. Deus recebe culto, mas não recebe qualquer tipo de culto. Este é o preceito elementar que o cronista quer trazer à luz de todos os seus destinatários quando ele compila o livro de Crônicas. Entenda, queridos, os livros de Crônicas estão espaçados, estão distantes cronologicamente dos livros históricos, uma quantidade significativa de anos, ok? Alguns séculos, pelo menos, tá bom? Então, não pensem que você lendo 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, você não precisa ler Crônicas, porque Crônicas vai retratar as mesmas coisas. Não, os livros são muito parecidos, mas a perspectiva do autor de Crônicas é como se fosse que a perspectiva dos livros Reis e Samuel é a perspectiva do profeta.
A perspectiva do livro de Crônicas é a perspectiva do levita e do sacerdote. É mais ou menos assim. Enquanto um foca no trono, na política, o outro vai focar no altar e na religião. Amém, queridos? Tá claro isso? Então, para fechar, a gente precisa entender esses aspectos. O cronista, ele provavelmente, ele escreve, como eu já disse aqui, ele vai escrever para um povo que tinha voltado do exílio, a fim de reconstruir a cidade de Jerusalém, que é assim que vai narrar Esdras e Neemias. Eles precisam entender seu passado. Tá? É uma geração nova, é importante que se diga, é uma geração nova que está sendo trabalhada, precisa entender seu passado, precisa se relacionar com a cultura religiosa judaica, tá? E o autor vai lhe fornecer essas informações de forma muito clara, muito objetiva. Ele vai recordar que o sucesso desta nação dependia de sua lealdade para com Deus. É por isso que ele vai retratar os aspectos positivos dos reis. Todavia, ele vai deixar muito claro, querido, se você ler o livro de Crônicas, tanto o livro de 1ª e 2ª Crônicas, você vai perceber que há uma verdade que é imutável nesses livros. Primeiro, a obediência traz bênção. Segundo, a rebeldia traz consequência. A obediência traz bênção, a rebeldia traz maldição. Esse ponto, esse aspecto é reverberado pelo compilador ou pelo autor de Crônicas, de modo que esta nova geração precisa se aproximar, se identificar com esse Deus que é pessoal, que recompensa o obediente, mas que também pune o desobediente. Então é esse aspecto, é essa recordação que o autor de Crônicas vai querer trazer para esses que saíram do cativeiro babilônico, tá bom? Essa mais ou menos é a tese do livro de 1ª Crônicas, tá bom? E a tese do livro de 2ª Crônicas? Vamos lá. 2ª Crônicas vai começar com o reinado de Salomão, a construção do templo. Tudo isso vai do capítulo 1 até o capítulo número 9. E depois de lembrar a revolta das tribos setentrionais, lembra que nós falamos que seriam as tribos setentrionais? São as 12 tribos de Israel. Após a divisão, desculpa, irmãos, as tribos setentrionais são as 10 tribos que ficaram ao lado norte. Judá e Benjamim não está incluída nas chamadas tribos setentrionais, ok? Então, após a revolta destas tribos, que estavam sob a liderança, vocês devem recordar, a liderança de Jeroboão, continua nos capítulos 11 até 36 com o quê? Com a história dos reis de Judá, que vai até onde? Até a destruição de Jerusalém, já no ano 587. Então percebam que é uma narrativa dos principais eventos, começando desde a história da cronologia, desde do princípio da árvore genealógica de Adão, e vai até o ano da queda, que foi provavelmente em 586 ou 587 a.C. Então, queridos, para nós fecharmos, nós precisamos entender esses elementos. Deus utilizou-se dos seus instrumentos para punir a nação de Judá. Todavia, esse efeito de punição, de castigo, ele não foi apenas punitivo, destruidor. Aliás, as ações punitivas de Deus nunca são apenas para trazer caos. Ou a correção de Deus não é apenas punitiva, melhor dizendo. A correção de Deus não é apenas punitiva. As correções de Deus são também remediais. Deus não quer apenas punir, Deus quer sarar. E é isso que ele vai fazer após os 70 anos de cativeiro babilônico. A nação está saindo, só que Deus tinha uma promessa. Eu já disse isso na aula passada. A nação de Israel corrompeu-se. Tornou-se um povo pagão, de um Pentateuco também pagão, porque existe culturalmente um documento que é conhecido como o Pentateuco Samaritano. Então o povo samaritano, ele jamais retorna
as origens da religião judaica, assim como vai acontecer futuramente com o território de Judá. Eles então se perdem no seu paganismo, e do seu paganismo não sai mais. Mas Deus tem uma promessa para com a casa de Davi. Lembra, Davi vem de Judá. Então Deus tem uma promessa, então Deus preserva Judá. Deus não permite que Judá enverede pelas mesmas veredas de Israel. Deus preserva Israel porque Deus tem uma promessa com Davi. A promessa seria a vinda do Messias. Deus então cura, precisa sarar Judá de seu pecado e de sua idolatria. Deus então permite a invasão babilônica, permite o cativeiro, permite a oposição pós-retorno do cativeiro babilônico, nas pessoas de Sambalat, Tobias e Gesem, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente nos livros de Esther, nos livros de Neemias e nos livros de Esdras. Então Deus permite com que isso aconteça, porque Deus tem uma promessa. E essa promessa é que da casa de Davi viesse o Messias. Então Deus vai trabalhar nessa geração, Deus vai usar o cronista para fortalecer a expectativa e a esperança de Judá na restauração religiosa, na restauração espiritual e, consequentemente, no reavivamento da promessa maior que era a manifestação do Filho de Davi, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, fique com essa verdade, fique com essa tese, fique com esse texto áureo em seu coração. Todas as ações, todas as advertências de Deus, elas não são apenas punitivas, elas são remediais. Ou seja, não é apenas a dor, é também remédio para a tua vida. Tá bom, queridos? Amados, Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês nesta aula. Te espero na próxima aula. E INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação. Te espero na próxima aula. Deus abençoe.